E aí, pessoal, tudo bem? Um bom dia para todos. Que Deus abençoe a todos. Então, vamos lá para a nossa primeira aula de hoje, aula de matemática. Nós vamos hoje encerrar a unidade sobre medidas do tempo que nós já estamos estudando há algum tempo. Foi bem interessante, não foi essa aula? Muitos pais tiveram que gravar o trava-línguas do tempo, ficou bem legal. Então, gente, vocês estão de parabéns, tá? Eu acredito que todo mundo deve ter aprendido bastante. Nós vamos demonstrar isso hoje, se você realmente aprendeu ou não aprendeu, tá? Nós vamos para o nosso bloco de atividades de matemática para poder fazer a nossa revisão geral desse conteúdo, medidas do tempo, tá bom? Então, vamos lá para as nossas atividades de hoje. Então, vamos lá, vamos abrir o livro aí nas páginas 34, 35 e 36, onde você vai encontrar o nosso bloco de atividades para assim fazer a revisão desse conteúdo sobre medidas do tempo. Então, abra logo aí seu livro na página 34. Vamos lá? Vou esperar. Página 34. Pegue também o lápis para você ir já anotando, tomando notas do que eu vou falando para vocês, tá? Então, vamos lá. Página 34. Muito bem. Então, na página 34, você vai encontrar essa atividade, onde tem a primeira e segunda questão, certo? Então, na primeira questão que você vai fazer, diz assim, ó. Vamos ler, vamos lá? Todo mundo lê o que é para fazer. Efetue os cálculos para responder as questões. Então, eles querem que você faça alguns cálculos para poder responder essas questões que estão aí, certo? Na primeira questão. Então, quantos minutos tem 2 horas? Esse é um probleminha. Então, quantos minutos tem 2 horas? Vocês já sabem que 1 hora tem quantos minutos? Tem o quê? Eu já falei diversas vezes isso para vocês. Tem 60 minutos. Então, se 1 hora tem 60 minutos, ele quer saber quanto é 2 horas. Então, você pode somar ou multiplicar, ou apenas usar o raciocínio lógico para responder essa questão. Mas vamos supor que você vai somar ou multiplicar. Como é que você vai fazer isso? Muito simples, ó. Se você for somar, você vai fazer dessa forma aqui, ó. Somar, assim, ó. 0 mais 0, 0. 6 mais 6 dá o quê? 12. Aí você coloca a respostazinha aqui, tá? Ou também você pode fazer uma multiplicação e vai descobrir também o resultado da mesma forma. Não são 2 horas que eu quero saber? E 1 hora não tem 60 minutos? Então, só é eu multiplicar 2 vezes 60. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6. Aí você coloca a respostazinha aqui. Gente, vocês têm que usar o raciocínio lógico, tá? Para responder. Então, faça aí bem bonito, bem correto, usando esses métodos que eu falei aí para vocês. Já na segunda questão, ainda é mais fácil ainda. Você vai desenhar os ponteiros das horas, dos minutos, no relógio analógico, de acordo com o horário indicado aqui embaixo. Certo? Então, é só isso. Aí na primeira e na segunda questão. Ainda na página 34, vamos ver outras questões. Então, agora nós vamos para a terceira e quarta questão. Também muito simples, pessoal. A terceira e a quarta questão, da mesma forma, ó. Em cada situação, aparece o mesmo relógio em momentos diferentes de uma mesma tarde. Escreva quantos minutos se passaram em cada caso. Então, aqui é a mesma tarde, certo? É a mesma tarde. Então, aqui você tem um relógio, você vai observar primeiro esse vermelho. Depois que você observar esse relógio vermelho, você vai observar esse relógio aí azul, certo? E aí você vai olhar quantos minutos se passaram desse relógio para esse e vai anotar aqui. Você primeiro coloca a hora aqui e aqui você já coloca quantos minutos passaram de um relógio para o outro. Muito fácil, gente.
Já na quarta questão, você vai escrever os horários que o relógio das atividades, da terceira atividade aqui, está marcando. Lembrando que essas atividades aí são pós-meio-dia, certo? São tudo depois do meio-dia, ok? Então, tem uma outra forma de ler o relógio pós-meio-dia, antes do meio-dia e pós-meio-dia. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Aqui tem o relógio, certo? Aqui, esses números maiores aqui, eu vou chamar antes do meio-dia. Aqui, os pequenininhos, eu vou chamar pós-meio-dia. Como assim, professora? Me explique. Então, aqui antes do meio-dia, aqui tá marcando o quê, ó? 10 e 10. Não é verdade? Não tá marcando 10 e 10? Mas vamos dizer que era pós-meio-dia, então já não era 10 e 10. Eu dizia o quê? 22 horas. Vem aqui, ó. 22 horas e 10 minutos. E assim sucessivamente. Mas vocês entendem por que é isso? É apenas matemática de novo. Você vai fazer uma soma. Por que eu digo que uma hora é 13 horas? Por quê? Porque eu faço uma soma. Eu somo 12 mais 1, que dá 13. Por que eu digo que 2 horas é 14 horas? Faço outra soma. Eu vou somar 12 mais 2. 12 mais 2 dá quanto? 14. Por isso que pós-meio-dia eu chamo 14 horas, porque eu fiz uma soma de antes do meio-dia e agora pós-meio-dia, tá certo? Eu fiz essa soma. E assim sucessivamente, vocês podem observar que vai ser tudo isso, você tá somando. Por exemplo, 3 horas. Por que 3 horas da manhã, não é da tarde? Porque da tarde eu não digo 3 horas, eu digo 15 horas. E por que eu digo 15 horas? Porque eu fiz outra soma. Eu somei 12 mais 3, que dá 15. Por que 4 horas da manhã eu digo 16 horas? Por quê, hein? Porque eu fiz uma soma. Eu somei 12 mais 4, que tá 16 horas. Então, são 16 horas. Então, por quê? Porque é pós-meio-dia, certo? Então, as 16 horas, que é o período da tarde, certo? Então, tudo que é na manhã, né? Eu digo antes do meio-dia e à tarde é pós-meio-dia, tá certo? E como descobri isso? Foi através de uma soma, certo? Então, aqui é antes do meio-dia e esses númerozinho pequeno pós-meio-dia, ok? Só queria explicar isso para vocês, tá? Então, agora nós vamos para a página 35, ok? Então, vamos lá. Aqui na página 35, você vai completar os espaços com os horários indicados nos relógios a seguir. Então, é muito fácil. Você vai agora completar esses espaços com os relógios que você está vendo. Então, você vai identificar as horas e vai completar esses espaços com essas horas que você está vendo. E tem que observar antes do meio-dia e após o meio-dia, certo? Então, veja aí e complete, tá? Então, é só isso. E ainda, pessoal, na página 35, nós temos esses probleminhas aí para resolver, né? A sexta, a sétima e a oitava questão, que é um pouquinho mais complicado, porque vocês têm que usar o raciocínio lógico para resolver essas 3 questões aí, tá? Então, vocês têm que ler o problema e tentar resolver. Vou dar algumas dicas de como resolver esses 3 probleminhas aí. Então, ó, um avião decolou no aeroporto de Brasília às 12 horas e 45 minutos. Aterrissou 50 minutos depois no aeroporto de Recife. Então, me diga em que horas, qual foi o horário que ele aterrissou. Então, você vai fazer uma soma para poder descobrir, tá certo? E transformar essa soma em hora. Como assim, professora? Veja só.
Outra coisa importante, vocês têm que colocar hora abaixo de hora e minutos, como você está vendo aí, abaixo de minutos, para poder fazer assim a soma corretamente, ou soma ou subtração ou multiplicação. Nós podemos usar esses três algarismos, essas três continhas, tá? Então, aí vocês vão fazer o seguinte, observe direitinho o que é para fazer nessa questão. Nesse item aí, na sexta questão, você vai fazer exatamente isso. Você vai fazer uma soma. Você vai fazer desse jeito aqui, colocar minutos com minutos. Aqui, no caso, não tem hora, né? Só tem uma hora aqui, esse horáriozinho aqui. Embaixo, minha segunda informação já não é hora, que vocês prestem atenção aí, ó. Minha primeira informação é 12 horas e 45 minutos. Já o meu outro elemento do meu problema é 50 minutos depois. Então, só tenho esses dois elementos aí para poder fazer a minha continha. Então, muito importante colocar termos abaixo de termos para poder fazer a soma corretamente. E depois você tem que transformar em hora, certo? Ok? Então, faça aí. Já aqui na sétima questão, você vai fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito não, já é diferente. Aqui na sétima questão, você vai fazer uma subtração. Dessa forma aqui, ó. Está aqui, ó. Termo abaixo de termo. Você vai fazer uma subtração. Depois que você fizer a subtração, você vai ter que transformar em hora. Tá certo? Porque tem que ser tudo transformado em hora aí, ok? Já na oitava questão, você vai fazer... então nós temos aí os termos da sétima questão. Tem 16 horas e 10 minutos e 17 horas e 58 minutos. Agora, a oitava questão, você vai fazer uma soma para poder descobrir também... né? Aí, a hora que a Maria vai tirar o bolo, que horas que o bolo da Maria saiu do forno. Depois que você fizer esta soma, você também vai transformar em horas, tá certo? Então, peça ajuda se for necessário e faça bonitinho cada questãozinha dessa, ok? Então, é isso. Então, pessoal, agora nós vamos para a página 36, né? A nossa última página do bloco de atividades. Então, você está vendo essa atividade aí. E nessa atividade, o que é que você vai fazer? Você vai observar o relógio e completar as lacunas de acordo com a hora deste relógio, certo? Você vai olhar e completar as horas, completar esses tracinhos, essas lacunas de acordo com o relógio aí que você está observando a hora. Depois disso, o que é que você vai fazer? Você vai ter que dizer a que horas começa a aula de matemática. Então, ó, você coloca aí a hora, são tal e tal horas e minutos. Então, falta 20 minutos para começar a aula de matemática. Então, ela quer saber, então, já que falta 20, são tantas horas, e falta ainda 20 minutos para começar a aula, então falta quantos minutos, ou seja, que horas a aula vai começar? Então, você vai ter que fazer uma soma, tá? Então, você vai somar dessa forma aí, para você poder descobrir que horas que esta aula vai começar, tá certo? Já estou lhe dando mais outras dicas para você poder resolver essa atividade aí, tá bom? Já no item B, fala assim, ó, se a aula tem duração de 50 minutos, a que horas terminará essa aula? Indique no relógio a seguir. Então, aqui no relógio, você vai indicar a hora, né, que terminará, qual foi a duração da aula. Se a aula tem 50 minutos e a aula começou tal horas... Aí você vai ter que indicar aí, né, qual foi a hora que a aula terminou, já que a aula tem 50 minutos. Aí você vai fazer também uma soma, dessa forma aí. Você vai somar a hora que a aula terminou e somar, desenhar os ponteiros aqui e colocar também ela aqui de forma
no relógiozinho digital, tá certo? Então, é isso nessa questãozinha aí, tá bom? Muito simples, né? Então, faça aí bem. Agora, nós vamos para a 10ª questão e última. Então, você vai fazer agora apenas completar as frases. Então, diz assim, ó. Rodrigo chegou à escola faltando 10 minutos para 8 horas. Então, ele chegou à escola às... Aí você coloca... Certo? Então, você vai preencher aí, então, como foi, que horas. Então, ele chegou à escola, aí você vai aqui nessas tracinhos, você coloca às 7 horas. A aula começa o quê? 8 horas, não é? Então, isso é importante. Mas só que o Rodrigo chegou à escola faltando ainda 10 minutos para 8 horas. Porque a aula só começa às 8 horas. Mas ele chegou faltando 10 minutos para começar a aula. Então, ele chegou, aí você vai aqui no tracinho e completa. Ele chegou à escola às 7 horas e... Quanto é que tem um minuto? Muito bem, 60, mas ele não completou as 8 horas completas. Então, ele chegou à escola às 7 horas e 50 minutos, certo? Aí agora você vai fazer o item B e o item C com bastante atenção. Então, é isso, gente. Nosso bloco de atividade foi essa. Eu espero que vocês façam, leiam, peçam ajuda sempre que necessário para fazer assim uma boa atividade, tá bom? Então, muito bem.